Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui então com as explicações, orientações, né? Então não são respostas, tá? Porque isso é uma provinha, né? Não tem gente que colocava a resposta à prova, né? Estamos aqui com o PET 8 avaliativo. Vamos avaliar, né? O que vocês aprenderam. Esse vídeo é somente para aquelas pessoas que não entenderam as perguntas, não entenderam o que é para fazer, tá bom? Quem já entendeu, tranquilo, pode fazer. Lembrando que o prazo de entrega é até o dia 14 de janeiro, tá bom? Então vamos lá essas explicações, tá ok? A gente vai colocar a vinhetinha bem depois. Então temos lá, né? Aqui tem um avisinho para vocês, tá? Então vamos ver aqui as atividades. Leia este anúncio publicitário e a seguir responda a questão. A construção do conhecimento integra um mundo de informações. Oitavo, ético interage. Estão vendo que a letra está grandinha ali, tudo bem. Agora vem uma letra pequenininha, né, gente? Ó. Pensando em um aprendizado escolar que ultrapassa as paredes da sala de aula, o ético sistema de ensino reuniu educadores de todo o país para vivenciarem experiências sobre novas práticas pedagógicas durante o oitavo Ético Interage realizado em São Paulo no dia 31 de agosto. Foi um dia enriquecedor e de momentos inesquecíveis, desfrutados ao lado de educadores parceiros do ético, convidados especiais e palestrantes de renome internacional. Agradecemos a presença de todos que, assim como nós, trabalham por uma aprendizagem sem fronteira e transformadora. Né? Então ficou mais difícil de ler a letrinha pequena, né? O texto que acompanha a imagem está dividido em duas partes. Na parte superior está escrito em letras graúdas, letras grandes, né? Na parte inferior em letras menores, igual eu falei. Considerando o efeito que o texto vai ter sobre o leitor, qual é o papel de cada uma dessas partes? Qual é o papel desse texto com letras grandes? Ele serve para quê? Para que colocou ali com letras grandes? Igual um jornal. O jornal tem uma notícia, né? Então, ela serve? Para que serve aquela parte com letra grande? Né? E qual que é a parte de letra pequena? Tá certo? Qual é o papel de cada uma delas? Que ideia a imagem desse texto publicitário transmite? Qual que é a ideia que ele transmite? A ideia do quê? O que está falando ali? Tá ok? Fala sobre o que o texto, né? Número 2, nos dois anúncios, observa-se a presença do verbo chegar. Leia-os para responder a questão a seguir. Então, Clean, esta conversa já chegou à cozinha. A conversa chegou na cozinha. Né? Bonitas, práticas e gostosas. Cozinhas ótimas de entrar e ficar. Então, fonte, revista Veja, né? 16 de agosto de 1996. Em qual deles a regência desse verbo está de acordo com as prescrições da gramática normativa para a veredade padrão formal? Justifique sua resposta. Então vocês vão ter que olhar aí, gente, ó. Chegou à cozinha, né? Fraseado ali a cozinha, ou chegou na cozinha. Então qual dos dois que estão de acordo com a norma, a gramática normativa, a variedade padrão, né, formal, tá certo? Então, vocês vão falar para mim qual das duas e por quê. Justifique sua resposta, tá bom? Já vimos sobre regência lá atrás. Número 3, leia o texto que segue e responda a próxima questão. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1º de fevereiro de 1999. Senhor diretor do Departamento de Trânsito de Porto Alegre. No último dia 20, recebi uma multa relativa a uma infração cometida em 1º de dezembro de 1998. A multa foi lavrada no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Freitas Coutinho às 15 horas e se deu pelo fato de ter sido avançado o sinal vermelho. Recordo muito bem da ocasião e admito que infringi uma norma do trânsito. Aliás, uma infração gravíssima de acordo com o novo Código de Trânsito. Porém, Vossa Senhoria já viveu a desagradável situação de cruzar um semáforo estando atrás de um ônibus de 3 metros de altura? Pois foi o que me aconteceu. Embora guardasse uma distância razoável do ônibus, sua altura não me permitia ver se o sinal estava ou não aberto. Como o ônibus não parou nem diminuiu a velocidade, achei que estivesse aberto e segui em frente. Além disso, notei que o motorista que vinha atrás do meu veículo
acelerou seu automóvel ao nos aproximarmos do cruzamento, o que me impediu completamente de parar ou esperar que o ônibus se afastasse para poder ver o semáforo, pois do contrário corri o sério risco de ter meu carro colidido na parte traseira. Por outro lado, será que o ônibus ou o veículo de trás também foram multados? Ou será que o policial de trânsito não teve tempo de anotar a chapa dos outros dois veículos, fazendo-me sua única vítima? Teria havido coerência por parte do policial ao levar essa multa? Gostaria de lembrar ainda que em mais de 20 anos como motorista jamais fui multado, o que comprova o quanto minha conduta tem sido correta no trânsito e o quanto essa multa é injusta. Peço a Vossa Senhoria que encaminhe esse caso de uma forma mais ampla, distinguindo de forma clara aqueles que realmente merecem ser multados daqueles que merecem ser compreendidos e, portanto, perdoados. Sem mais para o momento, agradeço sua compreensão. Victor Hugo Sanches. O texto lido é uma carta e, como tal, apresenta características essenciais do gênero. Quais são elas? Gente, quais são as características de uma carta? O que uma carta precisa ter? Né? Já vimos isso lá atrás também. Qual é a reclamação feita ao diretor do Departamento de Trânsito de Porto Alegre? Ele reclama do quê? Quais são os argumentos que o autor da carta usa para tentar convencer o interlocutor de sua conduta? Né? Qual que é o argumento que ele usa? Né? Qual que ao que ele remete ali? Né? O que ele fala? Tá bom? O fato de o remetente admitir que errou provavelmente provoca que tipo de efeito no interlocutor? E por quê? Tá? O que ele faz ali? Ele admite o erro? Ele não admite? Né? O que provoca? Né? E por quê? Ok? Número 4, a seguir apresentamos uma estrofe do famoso poema das Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade. Leia para responder as questões a seguir. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarela. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Em O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas, a palavra pernas substitui outra. Né? A palavra pernas substitui outra. Que figura de linguagem você identifica nesses versos? Né? Justifique sua resposta. Tá ok? Ele não veio uma parte pelo todo aí, uma coisa meio assim? Então, qual que é essa figura de linguagem, né? E justifique. Por quê? Por que vocês acham que é isso? Tá bom? Já ajudei aí, hein? Número 5. Para responder à próxima questão, leia o poema Bolhas, de Cecília Meirelles. Bolhas. Olha a bolha d'água no galho, olha o orvalho, olha a bolha de vinho na rolha, olha a bolha na mão que trabalha, olha a bolha de sabão na ponta da palha, brilha, espelha e se espalha, olha a bolha que molha a mão do menino, a bolha da chuva da calha. Que efeito a repetição das consoantes e das vogais produz no poema? Né? Qual que é esse efeito? Né? Traz o que ao poema? Quais figuras de linguagem estão presentes nesses versos? Nós já vimos isso também, tá, gente? Algumas vezes em alguns PETs anteriores, tá? Quais figuras de linguagens? Tá? Vou lembrar que começa com A. São dois tipos, tá bom? Um que fala que é repetição de consoante e outro repetição de vogais, tá bom? Tem um nominho para eles. Leia o ponto abaixo para responder à questão a seguir. O primeiro beijo. Os dois mais murmuravam que conversavam. Havia pouco iniciara-se o namoro e ambos andavam tontos. Era o amor. Amor com o que vem junto. Ciúme. Está bem, acredito que sou a primeira namorada. Fico feliz com isso. Mas me diga a verdade, só a verdade. Você nunca beijou uma mulher antes de me beijar? Ele foi simples. Sim, já beijei antes uma mulher. Quem era ela? Perguntou com dor. Ele tentou contar toscamente. Não sabia como dizer. O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele,
um dos garotos no meio da garotada em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos com dedos longos, finos e sem peso, como os de uma mãe. Ficar às vezes quieto, sem quase pensar, e apenas sentir era tão bom. A concentração ao sentir era difícil no meio da balbúrdia dos companheiros. E mesmo a sede começara, brincar com a turma, falar bem alto, mais alto que o barulho do motor. Rir, gritar, pensar, sentir. Puxa vida, como deixava a garganta seca. E nem sombra de água. O jeito era juntar saliva e foi o que fez. Depois de reunida na boca ardente, engolia lentamente. Outra vez e mais outra. Era morna, porém, a saliva e não tirava a sede. Uma sede enorme, maior do que ele próprio, que lhe tomava agora o corpo todo. A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio-dia, tornara-se quente e árida ao penetrar pelo nariz, secava ainda mais a pouca saliva que pacientemente juntava. E se fechasse as narinas e respirasse um pouco menos daquele vento de deserto, tentou por instantes, mas logo sufocava. O jeito era mesmo esperar. Talvez minutos apenas, talvez horas, enquanto sua sede era de anos. Não sabia como e por quê, mas agora se sentia mais perto da água, pressentia-a mais próxima, e seus olhos saltavam para fora da janela procurando a estrada, penetrando entre os arbustos, espreitando, farejando. O instinto animal dentro dele não errara. Na curva inesperada da estrada entre arbustos estava o chafariz de onde brotava num filete a água sonhada. O ônibus parou. Todos estavam com sede, mas ele conseguiu ser o primeiro a chegar ao chafariz de pedra antes de todos. De olhos fechados, entreabriu os lábios e colou-os ferozmente ao orifício de onde jorrava a água. O primeiro gole fresco desceu, escorrendo pelo peito até a barriga. Era a vida voltando, e como esta encharcou todo o interior arenoso até se saciar. Agora podia abrir os olhos. Abriu-os e viu bem junto de sua cara 2 olhos de estátua fitando-o, e viu que era a estátua de uma mulher, que era da boca da mulher que saía água. Lembrou-se de que realmente o primeiro gole sentira nos lábios de um contato gélido mais frio do que a água. E soube então que havia colado sua boca na boca da estátua da mulher de pedra. A vida havia jorrado dessa boca, de uma boca para outra. Ele a havia beijado. Sofreu um tremor que não se via por fora e que se iniciou bem dentro dele e tomou-lhe o corpo todo, estourando pelo rosto em brasa viva. Estava de pé, docemente agressivo, sozinho no meio dos outros, de coração batendo fundo, espaçado, sentindo o mundo se transformar. A vida era inteiramente nova, era outra, descoberta com sobressalto, perplexo num equilíbrio frágil. Até que, vindo da profundeza de seu ser, jorrou de uma fonte oculta nele a verdade, que logo o encheu de susto e logo também de um orgulho antes jamais sentido. Ele se tornara homem. O texto que você acabou de ler apresenta 2 histórias, uma dentro da outra. A partir de certo momento, a narrativa central abre espaço para uma história que já ocorreu anteriormente. Por que o garoto revive os fatos daquela excursão? Por quê? Qual o motivo de ter vivido? Onde as ações se desenrolam? Onde? Em que lugar? Quem são os personagens? Quem participou da história? O narrador participa dos acontecimentos? Tá? Então, quem está narrando participa dos acontecimentos? E qual é o conflito vivido pela personagem? Qual foi o conflito? O que aconteceu ali de forte na história? Ok, gente? Vamos terminar aqui então com uma autoavaliação de vocês. Tá joia? Né? Essa autoavaliação aqui, ó. Agora é a hora de você refletir sobre o que você aprendeu ao longo do ano. Leia com atenção cada afirmativa e escolha a opção que melhor representa a sua compreensão de cada uma delas. O que aprendi em língua portuguesa? Afirmativas. Reconheço um anúncio publicitário e seus elementos? Sim, em parte ou não. Consigo identificar os elementos de uma carta de reclamação? Sim, em parte ou não. Sou capaz de identificar as características do texto poético e seus recursos expressivos? Sim, em parte ou não. Compreendo as características do conto e os elementos essenciais da narrativa? Sim, em parte ou não. Gente, terminamos então aqui essas explicações, orientações, né, do PET 8 de
língua portuguesa do 9º ano do ensino fundamental. Gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse um like e compartilhasse esse vídeo com os colegas de vocês que não entenderam esses exercícios, né? Vocês têm até o dia 14 de janeiro para poder entregar, né? Pronto, esse PET 8, para que possamos corrigi-lo, né? Então, logo depois estaremos de férias, né? Vocês estarão de férias, nós professores ainda estaremos trabalhando, né? E quando voltarmos, vocês ficarão sabendo, né, como vai ser isso tudo, né? E é isso aí. Então, boas férias para vocês, descansem. Então, até a próxima. Cuidem dos familiares de vocês, né? Ainda não acabou, né? Tomem bastante cuidado, né? Vamos saber usar essas férias corretamente, tá? Sem fazer besteira, sem fazer loucura. Tchau, tchau, gente. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.